Essa é a oficina do Jal e eu tenho o prazer de receber aqui Thiago Lopes, produtor, compositor. E hoje ele está lançando um álbum, É isso aí. um livro. Qual que é o nome? Conta pra gente desse projeto. Nossa hora. Inclusive, vocês têm muita importância nesse projeto, né? Na pandemia, a gente conversou bastante sobre. Fizemos uma pesquisa juntos, saiu o livro Quero Te Conhecer, e desse projeto saiu o Nossa Hora, que é o álbum com 12 músicas, e o livro que vai explicar isso, inclusive com a inteligência artificial. Legal demais. E eu aprendi muito com o relógio que você criou. O Thiago criou um relógio para ele colocar em todas as áreas da vida, né? Não só de Exato. relacionamento, sexualidade, que é a autoestima, que é o nosso programa, mas em todas as áreas, financeira, né? Em todas as áreas da vida, Exato. emocional, como você criar esse relógio. E quando o Thiago me mostrou o projeto, foi numa das dimensões que ele trouxe para a gente, deu aula aqui, eu falei, cara, isso é muito legal, vamos aplicar isso em vários conteúdos. E o Thiago hoje está aplicando no Nossa Hora. Exato, porque ele é visual, né, gente? A gente tem uma dificuldade, para muitas pessoas, só o texto ou uma vivência simples não traz de fato o que é uma vivência total do relacionamento. Por exemplo, o final de relacionamento. Pouco se fala sobre isso, pouco se estuda sobre isso. As pessoas sofrem sozinhas. Sozinhas, né? E depois o sofrimento? Para onde vai? Depois a sofrência, que é a hora 9. E Para aí o onde que a pessoal pessoa sai vai? da hora 9 desse relógio para ir para um desespero, né? Pra uma hora. Exato. E aí tem gente que sai, ao invés de se tratar, se curar, tirar as feridas, vai para o extremo. Exato. Qual é a hora que ele vai? Às vezes a pessoa ela já quer curar a mágoa com uma outra pessoa. E que hora seria essa? Seria uma hora 10, 11, ao invés de falar assim, deixa eu dar uma parada aqui e me tratar, e me entender, me autoconhecer. Da hora 9 ele teria que pular para qual quando Ele ele. teria que ter uma hora de descanso, uma hora de se conhecer, de ter um tempo para si, né, do autoconhecimento. Jung fala bastante sobre isso, que é um grande... Falar em Jung, você vem estudando muito sobre Jung, sobre Freud, né? Sobre agora, né? Esse novo momento, né? É a hora de entrar, Exato. que é a inteligência artificial. Uhum. Cara, quais são, o que é que você vê para pro futuro em relação tanto a não perder o fator humano que você sempre fala nos nossos bastidores, mas como não se perder nesse processo novo da inteligência artificial? A gente tem que entender que a inteligência artificial ela é um super-humano. Ela vai trabalhar para a gente enquanto a gente estiver dormindo, enquanto a gente É estiver quase fazendo como se uma... fosse tráfego pago, né? Exatamente. A gente tem que entender a IA, que é o termo dado, como alguém que vai dar suporte para a gente. Só que a gente nunca pode esquecer de ter isso aqui no dia a dia, O de fator ligar humano, para né? alguém. Porque se a gente deixar um robô automático, a gente vai perder muita coisa na nossa vida. E o robô Esquece isso. também não vai fazer se você também não saber pilotar esse robô, né? Exatamente. Além disso, quais são os comandos que a gente vai dar para esse robô? Não é simplesmente chegar lá, quero alguma coisa assim, X, Y, que seja simples. A gente não vai automatizar isso. Tem toda uma investigação para que você possa fazer um projeto, tirar algo do papel legal, né? Tem toda uma criatividade. O Exato. robô, se você não tiver criatividade, ele não vai fazer algo legal. Exatamente. A mesma coisa se a gente tirar do plug da tomada, ele não vai funcionar. Então, da mesma forma que a Não gente tem que dar existe, um não prompt certo. existe inteligência artificial tirando o E aí entra aparelho o da fator humano, tomada. e aí entra o fator humano, né, Ou João? desligando o Wi-Fi, Exato. né? É isso que vai diferenciar a gente. Mas é uma revolução é, jamais vista, né, na sociedade. Tem muita gente que tá preocupado com isso e acho que para os relacionamentos pode ajudar muito também. Legal. Agora, o Nossa Hora, você vem construindo histórias, storytelling, porque você também é formado em storytelling. Uhum. O Nossa Hora, você está construindo ele baseado nas suas próprias experiências de vida, né, na sua correria de vida, ou você está construindo histórias em sua volta? Como é que você está construindo É, o Nossa Hora? eu fiz uma pesquisa de 500 músicas e 300 filmes baseado na frase de Oscar Wilde, que é um grande filósofo antigo, mas muito criativo, que fala o seguinte, que a vida imita a arte. Então, tudo que a gente ouve nas músicas são reflexos do que a gente vive na sociedade. Os filmes são muito do que a gente vive, né? E junto com a pesquisa que a gente fez na pandemia,
através do Eu Quero Te Conhecer, eu consegui chegar numa metodologia para esse relógio. O que você está falando é muito legal, né? Se você, quem assiste filme assim, tipo Disney, Marvel, todos esses filmes de muito sucesso, todos eles vão ter muita tecnologia, Exato. vão ter muita fantasia, mas de fato, se você olhar as entrelinhas desses filmes, o que move as pessoas a irem ao cinema, assistir os filmes, é o fator humano, são as histórias conectadinhas, né? A gente estava falando de Guardiões da Galáxia 3 aqui, se você estiver assistindo isso em 2023. O filme é todo conectadinho, cheio de histórias paralelas, com um tema central. E o que chama a atenção não é toda a tecnologia, não é o futuro, não é Sim, o sim, espaço, não sim, é a galáxia. sim. São as É o histórias. fator humano, né? De você sofrer para conseguir salvar um amigo. Um spoiler bem rapidinho, mas o que conecta a gente são as relações, Isso está em Games of Thrones. O que é que une as pessoas? São as são histórias. as histórias. E você é formado em storytelling fora do Brasil, né? Fora do Brasil, estudei com o Robert McKee em Boston e também sou formado em branding, em pós-graduado em branding. E minha história sempre foi com música e fiquei quase 22 anos imerso na linha corporativa. Esse canal aqui é muito popular. Eu quero que você explique o que é branding. Ah, verdade, verdade. A gente Que é fala e a gente esquece. O branding, na verdade, é quando a gente tem uma marca, né? A gente cria uma marca, ela tem uma alma, né? Não é simplesmente uma empresa. Empresa é é o diferente fator de humano, marca. de novo. Exatamente. É quando a gente coloca uma personalidade numa marca, né? Então isso faz com que a marca ela tenha uma voz, um cheiro, um olhar diferente. Ela se comunica diferente com as pessoas. Eu gostei muito do seu álbum e gosto muito do nome do seu livro, porque eu acredito muito que todo mundo espera a sua hora, a nossa hora. E eu acho que as pessoas vivem o tempo todo essa expectativa de viver a minha hora, a nossa hora, né? Sempre, né? A gente sempre tá olhando a hora do outro e tal. E quando você pensou no nossa hora, foi pensando exatamente em viver o hoje presente 100%? Além disso, que você está certíssimo, é que o casal tem a sua própria hora. A gente pode falar da nossa hora como indivíduo e a gente tem a nossa hora como casal, como relação, né? Não hierarquizando aqui a E palavra casal, mas casal, quando a gente fala aqui, pode ser hétero, pode ser gay, pode ser isso, relacionamento aberto, pode ser sim. o que você quiser aqui. Não tem nenhum preconceito em relação ao gênero, Não. né? Raça, a forma como você leva, o status que se dá pro nome, porque a gente dá muito nome para as coisas, né? Então isso pode travar. Se serve para você, segue, porque a nossa hora é para você. Exato. Agora, Thiago, a gente tem aqui no programa uma parte onde a gente responde as caixinhas do 10 Isso. já. Você deve acompanhar Com uma ou outra certeza. lá. E tem perguntas aqui para você. E as perguntas são. Não, eu sinceramente, todo o programa são perguntas diferentes, porque eu pego e faço a pergunta no dia. Para que a Top, pessoa. Eu não escolho pergunta, eu vou aleatório aqui. E eu top. quero que você me ajude, porque eu estou 4 anos aqui. Chega uma hora que você fala, pô, eu preciso de gente para me ajudar a De uma responder. ideia diferente, um Uma insight, percepção, uma né? Uma percepção. essência diferente. Exato, Então, exato. vou abrir Bora. aqui, vamos abrir Vamos lá, aqui. vamos lá, vamos ver o que o público perguntou. Enquanto eu estou abrindo aqui, se você quiser dar mais algum adendo em relação à nossa hora, alguma percepção que eu não trouxe, fica à vontade. A nossa hora é uma forma gráfica, visual, da gente entender em que hora nós estamos no relacionamento e a partir disso também saber qual a hora que a gente gosta mais de viver. Se a gente parar para ver um relacionamento que já está mais de 2, 3 anos, a gente sempre fala que entra na rotina. Quais são os fatores que vão fazer com que esse relacionamento continue quente? Né? Então, o relógio ele fala da hora 1, que é o desejo, hora 2, que é a sedução, e hora 3, que é o prazer. Então, se você tem um relacionamento que você dá o nome de casamento, namoro, enfim, qualquer nome que você dá, mas você já tem uma profundidade no sentido de tempo, a gente nunca pode deixar de colocar desejo, entender quais são os desejos, que eles mudam. A gente não pode deixar de seduzir a pessoa, se comunicar, planejar, romantizar, o nome que você queira dar. E a gente não pode esquecer do prazer, do momento do prazer, aquele momento que a gente tem de intimidade, cumplicidade, seja num abraço, num beijo, num carinho e no sexo. Então, esse é o tripé que a gente não pode esquecer. Então, esses três elementos, eles podem se alterar.
e aí a gente conta uma história em cima dessas 3 horas. Que maneiro. Parabéns pelo projeto, cara. Você é um cara mega produtor, multiprodutor, Não, cara, muito que isso. talentoso. A gente sempre conversa e os insights do Jal e da Deia sempre agregam Às vezes a demais, gente demais, treina demais. junto e às vezes É, a gente acaba o treino e fica 2 horas em pé, só gerando ideias, insights. E aí verdade, ele é verdade. muito perguntador, né? Na Eu gosto de perguntar. verdade, ele teria que ter um programa de entrevista, que ele é bom com perguntas. E aí vai fazendo perguntas e tirando da nossa alma situações que faz com que eu acho que ele crie os projetos dele ou o mosaico de vida dele. É muito legal, cara, a Ah, forma eu como você aprendo muito, conduz. cara, porque a gente às vezes não faz a pergunta certa, né? Se fizer uma pergunta muito afiada para você, de um jeito errado, você não responde, mas pô, vamos construir uma pergunta mais trabalhada e o Jal Legal. tem muita estrutura, tem muita experiência, principalmente pelo canal, Pela né? bagagem Pela da galera que bagagem, traz aqui exato. as histórias, a gente Então eu lê e aprendo compartilha. demais. Inclusive, como eu falei para vocês, o álbum e o livro foram baseados nas pesquisas que a gente teve junto com o teu público. Que legal, cara. Muito legal. Você vai se ver, vai se achar no Nossa Hora, aí no, Exato. tanto o livro quanto o álbum do Thiago. Vamos para as perguntas aqui? Bora, bora, bora. Olha só, tem uma aqui que fala assim: já falei pro meu marido que o sexo tá ruim, porém nada mudou. É tudo mecânico, o que que eu faço? Olha, a comunicação é a chave. Ela está comunicando, ela está falando. A gente tem medo, às vezes, de tomar uma decisão, né? Eu sinto que a gente tem que tentar. Mas será que até quando a gente tem que tentar? Ela falou que tá falando, né? Tem um fator aqui. Será que a comunicação tá assertiva? Outro ponto, será que esse cara ainda tem interesse na relação? Será que ele está disponível? Será que Exato. não é só ela que Exato. está caminhando sozinha? Porque muitas mulheres ficam carregando a relação sozinha, o cara nem está ali mais. Então a gente precisa entender, é a comunicação dela que é ruim, que não está sendo assertiva, ou é o cara que não quer mais estar vivendo essa condição? Tem muitos homens assim, vivendo de aparência, vivendo um relacionamento que nem, não gostaria de estar. Então a gente tem que, né? Como é que aqui a gente responde de bate-pronto, né? Mas a gente precisa sempre investigar Exato. Não é tão simples assim, né? sempre tem um passo antes, né? Atrás, é. Sempre tem um passo atrás. Vamos para a próxima pergunta? Bora, Bora, bora. tem pergunta Andiamo. demais aqui. Hum, Essa aqui sobre hemorroida não dá não, você não vai responder não. Já pegou alguma mina com hemorroida? Não. Não, cara. Não, não. Não, não. Tem mulher que faz sexo anal com hemorroida, cara. Não deveria, velho. Eu acho que Enfim, com a gente inflama. teve uma médica aqui, né? De repente é a doutora Tatiana, né? Doutora Uma boa Tatiana. pergunta aí pra A doutora doutora- Tatiana, né? O oral dela é ruim. É um cara aqui, ó. Isso é interessante. Quando o Vamos cara lá. pergunta, o oral dela é ruim, não dá prazer. Como dizer pra ela melhorar sem deixar chateada? Ah, ela gosta, viu? Só que ela é ruim. Ela gosta de fazer o oral. Só que Sim, ela não tem o manejo ali com, sim, sim, né, sim. com... É uma questão de prática. Primeiro assistir o canal daí do A Jal. gente tem aulas lá Exatamente. na escola lá de oral, 2 horas de oral. Eu acho que de uma forma leve, ele pode falar assim, pô, vamos assistir junto o canal da Daí do Jal? Porque é educativo, né? A gente tem que entender que algumas coisas dentro do relacionamento são educativas. E é tranquilo a gente falar sobre isso dentro do relacionamento, Eu né? acho que esse é um papo que tem que estar no café da manhã, ou no almoço, ou no fim, um chá da tarde. A gente não pode se esquivar. O que eu acredito que as pessoas têm que evitar é de fazer isso na hora, quando está com a dopamina no talo, quando está com a vontade, porque ninguém consegue mais se entender e se perceber. Exato. Mas fora da hora do prazer, as pessoas talvez tenham mais assertividade na hora de falar Eu, sobre isso. te, eu tenho uma sugestão sempre, é Manda. de você sempre trazer 3 elogios e você trazer Valida, né? uma que esteja para melhorar. Ó, nossa, você tá fazendo amor muito bem, isso é uma delícia. Elogia a pessoa, Pô, traz e você é traz de muito verdade, gostosa. né? Não é Sim, todo mundo tem balela. qualidade, não é possível. Exato, não é só coisa ruim, né? Não é Vamos lá, possível, Jal. cara. Não, isso não faz sentido. Exato, exato. Elogia, vai no ponto, né? Sabe uma coisa que eu queria mudar? Que Ah, seria muito legal se você fizesse assim, desse jeito, pô, mas está tudo muito incrível. Acho que já muda. A abordagem é um negócio que eu falo bastante. tá tudo muito incrível, mas, né? Mas, então, traz 3 elogios e pode colocar essa no meio, assim, porque dá uma amenizada, né? Um elogio e uma fala negativa, às vezes a pessoa vai ficar com
com a negativa na mente, Exato. né? Agora, eu tenho uma parte aqui que são as partes mais íntimas, na sua intimidade, na verdade. A gente pode descobrir um Vamos pouco sobre lá, a tua vamos lá, intimidade? vamos lá. O que é uma mulher boa de cama pra você? Uma mulher boa de cama é aquela que tem uma comunicação assertiva do que a gente está vivendo no relacionamento, do que ela está sentindo, não importa se não tem sentimento ainda. Tem que ser nossa hora, né? Tem que ser a nossa hora. A minha hora é a hora do prazer. A hora do prazer, ela vem antes da hora 4, que é a hora da expressão de sentimentos. Então eu falo assim, cara, eu quero ter prazer nesse momento. Então esse é o primeiro ponto dela ser uma mulher boa de cama. A gente poderia colocar um relógio aqui na hora que a gente tá Boa, falando, o pessoal entender, hora 4, hora 5, hora 10, para não boa. ficar no vácuo aqui, sabe? Tá Sabe ligado? por quê? A gente consegue responder todas as perguntas dentro do relógio. Então, a Todas. mulher boa de cama é a mulher que tá ali na hora, que Que ela comunica em que hora que ela está. eu tô 100% contigo, eu não tô aqui só para te agradar, nem... Ou assim, eu quero, nesse momento, eu quero prazer. Nesse momento, Eu eu quero quero uma afeto. aproximação de afeto e carinho. Nesse prazer, nesse momento, eu quero demonstrar o que eu sinto por amor, porque o sexo também é uma demonstração de amor, né? Nesse momento, eu quero estabelecer o nosso casamento de alma, nosso casamento de coração, enfim, eu acho que essa é a mulher boa de cama. E acho que a entrega ela permeia por todos esses momentos já. Legal demais, Legal, né? legal demais. E o que tu gosta, assim, de ouvir na hora H, cara? Cara, eu gosto de ouvir o que tá acontecendo. Quais são as palavras? Vem, pode vir, vem me pegar, vem fazer isso. Então essa Você comunicação gosta de pra mim, elogio ao teu membro, ao teu corpo? não é algo que tipo vai me fazer, nossa, me dá um tesão absurdo. Eu acho que o convite para continuar, isso me deixa louco. Eu quero, continua. Não para, Não para. não para, não para, Isso não para, porque, querendo ou não, eu sinto que às vezes por ser educado, né, dentro até da relação sexual, eu fico, será que eu tô machucando? Não tô? Eu gosto muito de saber como é que tá esse momento. Pra poder ser, cara, prazeroso. Então, se for assim, não, vem. Se eu tenho essa aprovação, cara, isso pra mim me tira do sério. Pô, isso é muito bom. Já usou algum tipo de vibrador, lubrificante, algumas coisas em relação a esse mercado de saúde e bem-estar? Eu já fiz isso com as parcerias cara, é muito, muito bom. Porque você tem um outro caminho. Eu sei que eu te conheço um pouquinho ali. Vibrador é um produto de cabeceira. Vibrador não. Lubrificante é um produto de cabeceira lá na tua Cara, casa, né? lubrificante é algo que a gente tem que ter do lado da nossa cama. Eu acho que ninguém pode deixar de ter. Tem momentos que vai precisar, tem momentos que não. Mas a gente não pode ter a vergonha, eu digo isso De ter um para lubrificante, né? casais, de ter um lubrificante. E agora com o óleo da Love também, caso não use camisinha, né? Porque tem essa. Esse óleo é maravilhoso. Eu testei o óleo é incrível. A massagem do silicone, cara, vocês mandaram super bem. Só abrindo um parênteses, né? Eu Não, já o falo Thiago isso tá pra falando eles. é da nossa loja, é Love, www.love.com.br. Tem um kit lá maravilhoso. Então, assim, com Exato. 5 produtos pensado, né? 5 formas sensorial de conectar e gerar aquela reconexão quando você já perdeu ali. E o Thiago, ele provou os 5 produtos, né? A caixa tá Incríveis. linda, a embalagem. Tudo de muita qualidade. Muito. Vale a pena vocês conferirem. E isso entra como uma história. Dá pra você criar Contar histórias história, dentro do seu relacionamento. São cinco no kit. Você pode contar uma história por noite, né? Exatamente, Por dia. exatamente. A gente sempre fala, né, Jal, que as histórias elas têm que começar antes de você ver a pessoa, caso você não more junto, ou se você mora junto e não está com a pessoa no momento, cara, a história ela tem que vir antes para você fazer com que a vontade venha, né, a libido apareça, o desejo apareça, que é a hora 1. E durante o relacionamento e pós. Essas histórias não podem acabar. Então esses produtos são lindo. de experiência incríveis para você contar uma história. Maravilhosa. É Love. Love, www.love. Eu vou deixar na tela. Deixa na tela porque vocês precisam usar. Vai ser um produto para a vida inteira, gente. Esse produto foi pra igual vida inteira. o Nossa Hora. A gente criou pensando
fazendo pesquisas com nossos seguidores, Sim, sim, que já sim, são sim. mais de 3 milhões espalhados pela internet. Então a gente fez pesquisa, a gente trabalhava com outros produtos de outras marcas, e aí a gente criou esses produtos, né, junto com a galera que assiste da Ijal, para não ter erro, sabe? Sim, sim. Fechando. Você mesmo foi um dos caras que ajudou na embalagem. Falou, Jal, aqueles produtos quando você coloca lubrificante, cai tudo, vira uma melequeira. Coloca Exatamente. uma embalagem que você conta a gota ali, que você tem a Ele quantidade é certa. airless, né? Que é o que você não tem ar, ou seja, o frasco você aperta, independente se ele está com um pouquinho de conteúdo, ele consegue ser entregue. E Muito você bom. na hora, né, que tá ali na hora H, você precisa de praticidade. Então o produto está prático também nesse sentido. Muito legal. Agora, prefere a mulher assim mais aparadinha, depilada ou mais tipo Mata Atlântica, selvagem? Eu não tenho Preferência? para mim eu acho que eu vivo o momento. Eu vivo o Não momento importa como porque esteja. Se se tiver a pessoa limpinha, cheirosa, se a pessoa ela tá daquele jeito é porque tem uma história ali. se ela tá Se higiênica, ela tá higiênica, ela tem uma história. Eu muito acho que a bom. gente tem que é, admirar essas histórias e respeitar essas histórias. Top. Tu acha que o homem já tem que ir pra hora H com um pênis duro, ereto? Como é que você vê isso? Como que é essa construção pra você? Você acha que Cara, a gente cria o homem, o universo do homem foi criado com uma série de falácias, né? A gente tem que ir com o coração aberto pro relacionamento. Se o pênis tá ereto, se não tá, isso vai ser a história que a gente vai contar na hora. Todo dia vai mudar. eu tô vendo você falando muito sobre histórias e as pessoas devem falar, pô, esse cara tá falando muito sobre história. Mas é porque a nossa hora é cheia de história. E não dá pra você ir, pelo que eu tô entendendo assim que você tá falando, não dá pra você ir pra cama só pensando no ato sexual, no pênis duro ou no pênis mole. Exato. Você tem que contar a história, porque quando você conta história, você consegue ter um autocontrole, um autodomínio. Você está vivendo aquilo, você está Exato. entregando aquilo, você está recebendo aquilo, porque é uma história, não é um sexo que aconteceu, uma vida que você está tocando. Exatamente. Sabe qual é o lance? A gente utiliza o sexo somente para muitos, tá? Não vou generalizar aqui não, já. A gente só usa como descarrego de coisas. Então, com vontade, o meu Só desejo pra gozar, animal né? só para... Cara, a gente tem o desejo, ele é alimentado por outras coisas no nosso dia. Se a gente está cansado, se a gente está estressado, se a gente teve uma boa notícia, se a gente bateu o carro no trânsito, tudo isso compõe a nossa história diária. E o sexo ele pode ser aí um grande diferencial para você entender o que está acontecendo com você. Porque o prazer final, muito legal o que você está falando. O prazer final, ele tá baseado na história toda, né? Exatamente. Muito legal. Exatamente. A gente não pode entender que o orgasmo é o fim da linha. Aproveitando que você tá nessa vibe aí, tipo, o que é sobrenatural no sexo? Olha, que boa pergunta, hein? Boa pergunta. O sobrenatural no sexo é de fato não achar que o sexo é simplesmente uma forma carnal de se relacionar. Que através do sexo e o contato que a gente tenha com a nossa parceria, a gente consiga extrair outras coisas. Outros, não só os 5 sentidos, mas o sexto sentido, novas intuições, novos Novas portais, sinapses. novas sinapses. Para mim, o orgasmo, ele traz tantas respostas pessoais e às vezes até para o próprio relacionamento. Então, e isso para mim é sair do natural, é o sobrenatural. Hoje você tem falado, né, até de pré-orgasmo, né? Quando Exato. aquele prazer máximo, aquela pulsão maravilhosa que vem antes de gozar, né? E você consegue curtir aquilo como se fosse. Quem fala sobre pré-orgasmo hoje? Pré-orgasmo. Poucas pessoas falam sobre Não, isso. A gente fala sobre orgasmo. porque as mulheres aí, que a maioria se sentem em depósito de esperma, porque o cara quer chegar, gozar, pegar o celular, sentar e ver um filme. A gente tem que contar a história, curtir o processo, né? Sentir o pré-orgasmo, sentir o orgasmo e depois continuar curtindo, né? Exatamente, já. Não sair levantando Exatamente. desesperado, né? O homem de cama não tem pressa, né? Não tem pressa, não tem pressa. Ele conta histórias, né? Ele conta história. Qual é a história do momento com o casal? O casal ele precisa se conectar, ele está na hora 6, na hora do desencanto. Tá difícil a relação. É como se fosse uma quebra de fantasias. A relação
sexual ali, ela tem que ser diferente da relação quando vocês saem de uma festa felizes. Você tem que ter um outro approach, você tem que ter um outro olhar. Que perguntas eu vou fazer para minha parceria e que respostas a relação vai me dar de afeto. Você acha que as pessoas têm dificuldade de fazer um sexo sobrenatural? Onde você vê as maiores entraves, as maiores barreiras para que um homem e uma mulher tenham um sexo fora da curva, um sexo sobrenatural? Que pergunta incrível, João. Pergunta incrível. Primeiramente, a gente foi criado no sentido de que quando você transa e tem o orgasmo, que virar para o lado e dormir é ruim. Não estou falando que isso é bom, mas eu acho que existe um momento que depois que você tem o orgasmo, você precisa de um tempo para refletir o que aconteceu. O que acontece é que as pessoas depois de transarem já querem fazer outras coisas, ou querem falar, já querem quebrar isso. É claro que tem um momento que às vezes você precisa levantar para ir ao banheiro, fazer alguma coisa específica. Tem um filho pequeno em casa chorando. Por favor, gente, queria que vocês entendessem que existem limitações e que se não tem como fazer, acabou transar e foi uma rapidinha e foi boa, tá ótimo. Eu digo, quando a gente pensa e planeja, né? Quando prepara o ambiente. Aqui ele está falando de tempo de qualidade, quando você constrói um tempo de qualidade com sua parceria. Né? Exato, para que a gente não tenha aqui, né, pessoas, mas pegar um corte por si só e... Exato. A gente tem que refletir sobre o que aconteceu. Então, um sexo de qualidade, já é a reflexão do que aconteceu. Porque senão vai ser mais um sexo. E aí a gente entra em relações líquidas, que Bauman falava, né? Que eu tenho uma visão diferente sobre a forma como ele fala, a gente pode até depois entrar num outro assunto, mas um sexo de qualidade, você precisa pensar no que aconteceu. Isso é um sexo de qualidade. O que aconteceu aqui nesse momento? O que aconteceu no pré, no durante e no pós? Se você refletir sobre isso, você vai ter muita riqueza. Para eu melhorar a minha performance, como é que eu faço? No dia seguinte, eu sempre pergunto para a Deia o que teve diferente ontem. O que saiu daqui que foi diferente das outras noites. Até porque eu sei, dentro do meu repertório, que eu fiz algo diferente. Então eu quero entender qual foi a sensação que ela teve de diferente. Porque quando eu não faço nada, eu nem pergunto. Porque nada de diferente. Mas quando eu faço algo que eu entendi, que eu aprendi, que eu percebi, eu pergunto, e aí? Qual foi a sensação? Qual foi a sua percepção? O que é que te trouxe? Para que lugar te levou? Foi sobrenatural? Isso é muito legal, porque às vezes a outra pessoa não está conectada também. Sim. E acontece, mais uma vez, isso acontece. Não é sempre que a gente está, nossa, eu só queria hoje transar e dormir. Ok, cara, isso é ótimo. Pô, ótimo, incrível. Mas quando a gente coloca um planejamento em cima, um ambiente, faz toda a diferença. A gente começa a ter a gente vai para outro patamar, encontra novos portais, e acho que a gente tem que começar a pensar um pouco mais sobre isso. Perguntar para o Jal, e o que é o sexo sobrenatural para você? Agora fiquei curioso e agora vou entrar nessa... Você é o entrevistador aqui. O sexo sobrenatural, cara, essa construção toda que você falou aí, né, de... eu querer estar ali, é a minha hora, é o meu tempo. Eu falo que quando eu estou no meio das pernas ali, é o melhor lugar do mundo. Então eu já vou tocar na mulher, na mente, no corpo, na vulva, como se fosse o melhor lugar do mundo. Isso já faz com que a energia transcenda, que isso seja sobrenatural. Então, porque eu sou intencional, eu faço sexo com intenção. Então isso faz com que o prazer ele transcenda, que o desejo ele... Eu até agradeço, até oro, eu falo, Deus, cara, eu oro no meio das pernas, falo gratidão por essa lubrificação. E eu lembro que você usou um termo que eu me sinto um rei, lembra? Eu me sinto o dono do mundo. O dono do mundo, né? E eu acho essa fala muito interessante. Eu me sinto o dono do mundo quando eu tô ali, cara. Porque ela me soa muito, tipo, que a pessoa que está contigo está, de fato, reinando atuando com você nessa hierarquia. É um rei e uma rainha, né? Exatamente, o rei e uma rainha num reinado que está olhando toda essa imensidão e fala assim, cara, esse mundo é muito bom, né? Tudo que a gente está vendo e está vivendo
É incrível. Eu gosto muito dessa fala, cara. Eu me sinto dono do mundo, o rei do universo ali, quando eu tô no meio das pernas ali, quando eu tô amando. Porque eu tô sendo intencional. Eu já fiz sexo só sendo levado, né? O meu pênis que me encarregava. Hoje não, essa questão de. Mas sempre dá para preparar ambiente? Não, sempre não. Mas quando a gente prepara para algo sobrenatural, isso pode acontecer. Porque é sagrado, é alma. São vidas, são em trocas de energia. Não tem como isso não ser importante. Não existe nenhum outro momento na vida do ser humano, na história do ser humano, ou no dia a dia, que ele consiga ter tanta proximidade e ficar um com o outro que não seja quando ele penetra, quando ele entra e fica dentro, vira uma coisa só. E isso é brabo, mano, porque isso é uma troca de energia, virou um corpo só, virou a mesma estrutura, né? É como se você pegasse, quem faz aí chupeta, não, chupeta em carro, você vê que você coloca no carro no outro e o que que acontece? Uma bateria carregada, pá. Exato, São energias que se trocam através daqueles cabos. Quando exato. você entra aqui com energia intencional, com que você sabe o que você vai fazer, né? Quando você não é, não é só um desejo, um instinto, tem um nome, tem uma cor, não é só a pulsão, é uma pulsão que você canaliza para penetrar e isso começa a ter alma, sabe o fator humano que a gente falou lá Sim, sim, da inteligência artificial? A inteligência artificial nunca vai fazer isso, nunca. é verdade. Então, quando você usa o fator humano e para de usar só o instinto, a natureza, mas usa o fator inteiro, que você colocou muito bem aqui agora há pouco, de consciência, de nosso tempo, nossa hora, nosso momento, criação de ambiente. Cara, quando você entra aqui com essa energia toda, com essa carga toda, o sexo vai para um outro patamar, como diz o jogador lá do Flamengo. Então, assim, é outro patamar, é outra experiência, é sobrenatural. Só que as Exato. pessoas estão tão rápidas, estão tão aceleradas, a ansiedade é tanta, as pessoas aceleram o áudio da mãe, não quer ouvir mais a voz da mãe, não quer ouvir a voz do pai, não quer ouvir um áudio maiorzinho do amigo. Hoje, quando eu mando um áudio um pouquinho maior, até peço desculpa para alguns amigos que eu sei que eles não gostam. Já está escrito assim, não me mande áudio longo. Então, eu já, já está me educando legal, já sei que contigo eu me relaciono desse jeito. Mas acho que você tá tocando num ponto interessante, né? Por que que no momento da paixão, quando a gente está entre a hora um e a 4, a gente tá descobrindo ali essa nova parceria e olhando para o outro como a ânima ou o ânimos, né, que a gente tem, e olhando as projeções que a paixão gera, por que que a gente gosta de ouvir um áudio longo? E quando a gente termina, quando esse fator passa, a gente não quer mais ouvir, né, Caião? Porque, cara, a gente no começo do relacionamento, cara, tudo é muito O lindo. tempo para, né? O tempo para. Você A tá nossa lá, hora fica você tá ali. todo arrumado indo na paixão conhecer alguém e tal. Se um carro bate numa poça e te molha, você tá tudo certo. Tem história para contar com naquele date ali, naquele encontro ali, né? Então, é tudo diferente, porque você tá dopaminado, com energia da paixão, né? Todo mundo deveria ter esse momento, sabe, de estar apaixonado. É muito gostoso. Mas não dá para viver o tempo todo assim. O corpo não aguentaria, a mente não aguentaria. Por isso que a gente tem consciência, por isso que a gente pode preparar ambiente, por É, isso que a gente pode construir, ser intencional. Porque não dá para ficar uma vida inteira apaixonado. Ou assim, a gente tem que viver, escolher viver uma vida de paixões, que também dá para exato. viver. Mas é uma questão de escolha de vida, né? Se você está pronto e disposto para viver essa escolha, dá para viver. Se apaixona aqui, se apaixona ali. Mas esse é o seu entendimento de vida, né? Então, mas nem todo mundo está pronto e está consciente para viver isso. Então, quando você se apaixona naturalmente, bateu, valeu. O que que acontece, né? No caso do homem, a testosterona do homem diminui. Aí ele fica mansinho, abre a porta lá, ele fica falando baixo, nada mais incomoda ele, o tempo para. E a da mulher, ela fica um avião, né? Fica querendo namorar, dar em qualquer lugar, qualquer hora, porque ela está apaixonada. Isso vai acabar e aí os dois vão cair numa realidade, vão sair desse mundo mágico da paixão e vão ver a realidade. E na realidade que a gente falou, como é que eu consigo ter um sexo sobrenatural na realidade? Porque na paixão já é sobrenatural, Exato, exato, mas dentro de exato. uma realidade. A gente tem que encontrar dentro do relógio onde é que a gente está, em que hora que a gente está. Porque se eu estou buscando esse momento de sedução, eu ainda estou com um pouco de dopamina e a outra pessoa já não está, então é hora de se comunicar. Falar assim, caramba, eu ainda estou apaixonado.
A outra pessoa que recebe essa informação precisa saber em que hora que ela tá. Eu já não tô, já tô na hora da rotina, que é o desencanto, já, putz, já passou tudo aquilo. A gente tem que ajustar os ponteiros, é aí que o relógio ele consegue falar para ti, putz, eu entendo o outro através da empatia. E ajustar os ponteiros é a parte mais difícil, né? Porque tem que ter o interesse de ambos, né? Tem que ajustar a comunicação ali saudável e criar e burlar uma rotina ruim, desgastante, pesada. Então, pô, eu acho que esse tripé aí, ele consegue fazer com que você que está assistindo entenda que é possível você construir um sexo fora do comum, um sexo sobrenatural. Interesse de ambos, acabou a paixão, beleza? Exato. Interesse de ambos, mas uma comunicação assertiva, né? Encanto, Depois entra no sedução. exercício, né, Jal? Vocês falam bastante sobre isso. Eu preciso seduzir, eu preciso agir. Às vezes você não tem a vontade, às vezes você não tem o desejo, que ela não. Mas eu preciso agir, eu preciso tocar na pessoa, eu preciso planejar coisas, Seduzir, falar seduzir. coisas que são agradáveis para o ouvido, para a mente. Você falando, você pode ter um feedback e um desejo ele acontece. E ele vai Até fazendo porque, isso. Tiago, depois da paixão, acabou, o desejo é responsível. Se você não seduzir, a outra pessoa vai morrendo, o Exatamente. outro vai morrendo, seja homem, seja mulher. Então a Exatamente. gente precisa aprender a sair dessa inércia de sexualidade ruim, né, onde as pessoas fazem sexo sem vontade, onde fazem sexo por fazer, por puro instinto, que não leva as pessoas a terem um gozo. Quantas mulheres aqui a gente conhece no nosso canal aí que tá 30, 20, 25, 40 anos e nunca teve um orgasmo na vida, nunca gozou. Imagina você ficar com o corpo explodindo de prazer, de vontade, de desejo e não pôr isso para fora de uma forma mágica, de uma forma prazerosa. Exato. Me dá até agonia de pensar que eu viveria uma vida inteira sem gozar, né? Eu que gosto desde os meus 12 anos aí, né? Um pouco antes até. Então, assim, dá pra gente canalizar, dá pra gente construir histórias, dá Dá, pra dá, gente dá. chegar na nossa hora, na Uhum. hora dos dois, na hora que Uhum. o homem e a mulher podem ter o orgasmo juntos, onde eles podem conseguir aquele tão sonhado orgasmo juntos. Exato, exato. E a gente vai. E cada história ela pode ser diferente e uma história vai puxar a outra. Né? Eu posso fazer brincadeiras de uma história no dia a dia. Eu lembro de coisas de uma viagem, trago pro amanhã. Então a gente tem que sempre construir isso junto. Senão se a gente falar assim, o que a gente vai fazer hoje? Tira a roupa aí. É legal também. Não, tem Não, que estar muito alinhado para que seja legal. Se não sim, tiver alinhado, mas tem que ter uma história. Qual o momento que os dois estão vivendo e às vezes um está diferente da hora do outro e também dá jogo. É uma história. Não boa. deixa de ser uma história. A gente não pode perder isso de vista. É isso. Pô, eu tenho um momento aqui que é o momento do nosso patrocinador. Esse Esse aqui. é Esse eu já te dos mandei lá, né? bons. E, pô, essas gotinhas que eu já te mandei lá na sua casa e Sensacional. Muito, muito bom o Safeman. qual que é a sensação do Safeman, cara, que ele trouxe para você? O Safeman, ele pede para você colocar 3 gotas, né? Para mim, uma gota, ele me serve como pré-treino. Ele me serve muito bem como pré-treino pela manhã. Coloca no shake, Vasodilatador, já. exatamente. E ele te dá uma motivação essa. Melhora né, a tua parte cognitiva também. Legal E a demais. parte de comunicação é ótima, né? Para relacionamento. Eu falo de verdade, eu fiquei. Toda vez que eu tomo, eu fico com ereção de menino, né, de 18 anos. Eu fico impressionado. É muito Eu bom. falo, cara, eu não. Experimentado já, né, cara? 40 e poucos aninhos aí. E quando eu tomo 3 vezes por semana. 3 vezes por semana, 3 gotas, né? Porque à medida que a gente vai envelhecendo, eu não sou tão novo assim igual você. Quase a minha idade, Obrigado, né? tamo junto, pô. Mas assim, toda vez que eu tomo, mano, aquela energia, aquela disposição. É muito bom. É a libido, né? Melhora demais a libido, o desejo, Sim. a boca aguçada, a vontade de namorar. É essa hora que você tem que não ser controlado pelo pênis, canalizar o teu desejo que vem pela disposição da tadalafila que tem aqui e outros componentes que tem aqui. É natural. Você precisa preencher uma fórmula, chega no teu nome, é único isso Legal, aqui, isso é dar um né? controle Não é o maior mesmo. por pessoa, né? Tô fora de forma, tô com diabetes. A fórmula vai sair conforme está o seu estado atual de saúde. Então tem uma fórmula onde o médico analisa e ele prepara uma fórmula única, exclusiva para você. Cara,
Isso aqui muda demais o jogo. Isso melhora a autoestima, né? A gente fala aqui de autoestima, a autoestima do cara, melhora o relacionamento, melhora, dá alegria e prazer para sua parceria aí, Exato. né? É Então, assim, muito bom isso mesmo. aqui. E para a mulher também tem, melhora a libido, a disposição, serve como um pré-treino também. Então, Incrível. Safeon, se você quiser saber mais, vai ter um link aqui na descrição. Você clica lá e já faz o seu pedido. Agora, para a gente ir para o segundo momento aqui, que na verdade é o último momento, que é aquele momento mais de reflexão, pô, Aham. se bem que esse programa foi reflexão o tempo todo, Que bom, cara. mas eu quero saber as suas reflexões, as íntimas. Qual é o seu maior inimigo? Qual é o maior inimigo do homem? Eu acho que o ego, quando a gente começa a analisar as nossas atitudes, né, para poder ver que só a gente quer fazer as coisas no relacionamento, pensar só na gente no relacionamento, eu acho que isso é um grande inimigo, né? Porque quando você está com alguém, você precisa pensar na relação, né? Independente da profundidade ou do status. Então, eu acho que para mim eu sempre analiso como é que as minhas sombras elas estão reagindo, né? E eu tentar de alguma forma conversar com elas, né? Dentro da psicologia analítica a gente fala bastante sobre isso. Entender quais são as minhas sombras, os meus erros e não posso falar assim, não existe. Eu não erro, eu não sou egoísta. Isso é mentira. Então, dentro do nosso dia a dia, entender quais são os nossos erros e conversar com esses erros. Legal. E dentro dessa alma aí, desse corpo, o que é que você tem que fala assim, isso aqui é a minha essência, eu doaria para o mundo, eu entregaria para o mundo. Ah, eu gosto muito, a gente passa horas conversando sobre os relacionamentos, né? E eu poder ajudar, trazer insights sobre isso me energiza bastante. Falar Traz de sobre. volta, né? Volta para você, né? Exato, porque cada um. E a gente vai aprendendo com o outro também, né? A gente nem tô falando de limitações, eu tô falando de experiências de vida, né? Eu aprendi Troca. muito, troca, de saber que a gente tem que respeitar o tempo, a hora de cada um. Então, para mim, isso é falar sobre isso, compartilhar, ouvir, experimentar outras ideias é sempre bom. Legal. Esse é o Thiago, Nossa Hora, nosso livro, nosso DVD, não tem mais DVD. DVD não tem Esses mais, dias vou eu mandar tava pular aí vendo DVD. a Sandy falando, vai sair o meu novo DVD. Aí o marido dela falou, pô, mas não tem mais DVD. Fazer um esquema meio vintage, Aí ela né? falou, Fazer um eu vou vinil. fazer. Aí ela já lançou, vou fazer um vinil e vou entregar. Mas o Thiago vai ter um esquema desse trabalho. A gente vai É, fazer Vai explicar uns filmes, né? Vai ter uns vai filmes fazer uns aí em filmezinhos. breve, vai E onde sair. é que acha esses filmes daí quando começar a sair? Ah, vai sair nas redes sociais, Thiago com TH, underline stories, que é o meu Massa. Instagram. Eu estou muito empolgado, eu espero poder também agregar no seu projeto, Como porque já agregou e tem agregado, sem quero, dúvida com você nenhuma. eu sempre Sem dúvida aprendo. Olha nenhuma. a aula que você entregou aqui hoje Não, que isso. sobre sexo sobrenatural, né, sobre construir ambiente. O Thiago é um produtor, né, é um compositor, é músico, então ele tem uma alma romântica, e ele coloca a mão na massa, né, quando ele está nessa fase aí de paixão, de namoro. Então ele sabe o que ele está dizendo porque ele constrói essa ambiência. Então, Exato. muito legal aí. Pega a dica do homem aí que Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade e de vai estar ser aqui. Esse feliz. programa incrível. Oficina do Jal. Tamo Obrigado, viu, junto. mano? Mais uma vez. Valeu.